continuar um pouquinho. Olha aqui, estava aqui orando, escuta aí. A eleição é de Deus, é Deus que escolhe. E quando Ele escolhe, irmão, ninguém pode mudar isso. Quando Ele decreta, não tem como revogar isso. E eu quero dizer uma coisa: Deus escolheu esse povo para estar no meio deles. Deus escolheu essa igreja aqui. Deus escolheu a sua vida, é por isso que você está aqui. Eu quero te dizer uma coisa: quando Elias colocou o altar em ordem, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? O fogo desceu. Deus se agradou daquele lugar em ordem. Eu quero dizer para você que há 42 anos esse lugar aqui está em ordem. Pode clamar, porque o fogo já está aqui e tem mais para vir. Eu quero que você que é povo de Deus, que não tem dúvida que é escolhido, que você comece a clamar, porque tem fogo de Deus na tua vida. Tem fogo nos olhos, mas tem fogo no teu coração também. E toque as trombetas nessa noite, Senhor. Toque as trombetas nessa noite. Tu és o meu santuário quadrangular. Ei, ei, Aramandarás. Tem fogo pra tua vida. Tem unção de Deus pra tua casa. Os planos de Deus não mudaram. Os planos dele não mudou. Flua, flua, Espírito da glória. Flua, flua. O Espírito da glória de Deus está aqui. Ele está aqui. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Os seus olhos são vermelhos. Os seus olhos têm fogo. Pronto, o altar está pronto. Recebe no teu espírito aí. Recebe espírito de vida. Boa noite, igreja! Cadê a igreja gloriosa do Senhor? Boa noite, igreja! Paz seja convosco. Você já agradeceu a Deus por essa campanha maravilhosa? Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Deus seja louvado. Senta um minutinho aí. Vamos passar as salvas. Depois pode deixar essa luzinha amarela, acho top, né? Queria pedir pro diaconato estar passando as salvas. Você que nos acompanha aí pela internet, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos passar as salvas. Adore o Senhor com o seu dízimo, com as suas ofertas. Em nome de Jesus.
Rapaz, Deus está aqui. Deus está neste lugar, irmãos. Passa a salva, glorifica a Deus. Não para de glorificar, não, dá glória. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Seja bem-vindo, papai. Seja bem-vindo, Senhor. Nós te amamos, nós amamos a Tua presença. Nós amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode estender sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, aquilo que Te pertence, ó Deus. Pai, abençoa os Teus filhos que têm sido fiel nessa casa de oração, aqueles que têm trazido os dízimos e as ofertas, Pai, no Teu altar. Santifica a sua casa, santifica os seus negócios, santifica as suas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Que eles possam colher, Pai, em abundância, conforme diz a Tua palavra. E aquele que por algum motivo também não pode ofertar, ainda não teve a oportunidade de fazer parte dessa obra que o Senhor tem feito neste lugar, nós oramos para que o Senhor o abençoe de forma especial. Abra as portas que ele precisa entrar, Senhor. Prospera ele nas áreas que ele precisa de prosperidade, meu Deus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos ter a cada dia mais sabedoria e discernimento, para que a Tua obra possa progredir e avançar neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tem alguém nos visitando nessa noite? Alguém nos visita? Pastor Luciano, sua esposa, sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco, tá bom? Mais alguém nos visitando? Deus te abençoe, seja bem-vinda, tá? Essa casa de oração ama a sua alma, a sua vida, e que você se sinta aí em casa, tá bom? Meu nome é Wagner e hoje eu vou pregar a palavra aqui, tá bom? Mas o pastor dessa igreja chama Pastor Luiz. É a primeira vez? Pastor Luiz e a pastora, tá ali ó, Pastora Regina. Anda com eles que você vai chapar no Espírito Santo. Mas no bom sentido, você vai entender. Mais alguém? Amém? Amém. Então, vamos então, já vou orar pela palavra. Você pode se colocar de pé um minuto? Nós já vamos na palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Obrigado, Dani. Deus te abençoe, viu, filha? Senhor nosso Deus, Pai querido, primeiramente eu quero agradecer aos meus irmãos músicos aqui, cantores. Deus te abençoe vocês. Bênção. E daqui a pouco nós estamos de volta, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa noite maravilhosa que o Senhor já nos proporcionou aqui, Deus. Se essa campanha tivesse terminado ontem, Senhor, nós já estaríamos agradecidos, Pai, de todo o nosso coração, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e por isso nós estamos muito alegres. Obrigado, meu Deus. Mas mais uma vez eu venho diante do Teu altar, Senhor, na dependência do Teu Espírito, Pai, sabendo que o Senhor nos capacitou com sabedoria, com inteligência, mas nós queremos deixar tudo isso de lado, Senhor, porque o que nós queremos mesmo é que o Teu Espírito pregue a Tua noiva, que o Teu Espírito fale ao Teu povo. Essa igreja Te pertence, ó Deus. O Senhor é o pastor dessa casa de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça, edifique, levante os propósitos e os ministérios que o Senhor tem neste lugar, e que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Todavia, Senhor, eu Te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é o único, Pai, a ser adorado e exaltado neste lugar. E todos que creem, amém. Diz amém. Bem, você está feliz com Jesus? Não tem como não estar, né? Deus tem sido bom conosco. Palavra de Deus, Atos, capítulo 1, até o versículo 4, está ali na arte, mas nós vamos ler até o 8, porque é muito tremendo esse texto aqui. A gente vai fazer igual Esdra, vamos só ler a Bíblia, não precisa nem pregar muito, que é muito maravilhoso. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 1, eu vou ler até o 8, tá bom?
Minha versão aqui pode ser um pouco diferente da sua, mas o propósito é o mesmo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Eita glória! Dá um glória a Deus. Fala, essa é a minha igreja. Essa é a igreja que eu faço parte. Poderosa, né? Meu Deus, senta aí, abençoado, em nome de Jesus. Antes de a gente entrar aqui, o nosso é o dons de variedade de línguas. Antes da gente já entrar aqui, eu gostaria de fazer umas ponderações aqui rápidas. Porque assim, essa é a nossa igreja. Nesse dia aqui, 3.000. A igreja passou de 120 para 3.120. Crescimento assim, exponencial, poderoso. Essa é a igreja poderosa. Mas assim como a vida do cristão muitas vezes, a igreja também teve um começo muito bom, e depois ela deu uma vacilada, uma perdida. E eu creio que nesses últimos dias, o Senhor está trazendo a igreja dele para o centro, para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Porque essa é a igreja do Deus Todo-Poderoso. É o povo do Deus vivo, esse povo aqui. É poder, irmãos. É coisa maravilhosa demais para nós. Queridos, essa é a igreja primitiva. Ela começou assim, com dons, palavra e poder. Foi isso que aconteceu ali. Manifestação do dom, de línguas, todo mundo perplexo, atônico. Vem Pedro, palavra, poder do Espírito Santo. Batismo e conversão. Fala todo mundo comigo. Dons, palavra e poder. Essa é a minha igreja. Mais uma vez, dons, de novo. Mais uma vez. Essa é a nossa igreja. Esse é o nosso DNA. Mas o que acontece com a igreja? Ela dá uma vaciladinha, ela dá uma perdida. No ano mais ou menos 394, a igreja dessa maneira, com esse fogo, com essa unção, com esses dons, cresce que invade o império, se torna a maior religião do Império Romano. E aí Constantino, para ter um apoio político, para fazer uma média com o povo, reconhece essa igreja como a igreja do império. Essa igreja se torna a igreja do império. Só que essa igreja, agora, os nobres de Roma vão ter que participar dessa igreja, porque é decreto do imperador. Os ricos, os nobres, não querem participar da igreja, porque a igreja é na casa. São pessoas pobres. É na praça pública, é embaixo de árvore. Era assim que a igreja acontecia, nas praças, nas casas. Os nobres não querem participar. Então a igreja tem uma ideia: vamos construir basílicas, vamos construir catedrais. E aí o formato fica mais ou menos esse aqui: um só ministra a palavra e o povo fica passivo. Só esse formato já dá uma freada nos dons, já para os dons, porque uma pessoa só estava falando. Quando era nas casas, um estava pregando, de repente levantava um com dom de profecia. Daqui a pouco o outro orava em língua, o outro interpretava. Mas agora esse formato, a igreja fica na forma passiva, enquanto uma pessoa só ativa, que era o Papa, ministra a palavra. A igreja é de pessoas analfabetas, que não sabem muito ler e escrever, e ainda o Papa prega em latim. Ninguém entende. E esse período é conhecido como o período das trevas, é a Idade Média. A igreja, acredita, a igreja do Deus vivo já passou pela idade do período das trevas.
E mesmo assim ela não parou. Ninguém para essa obra. É por isso que você não precisa ficar brigando com ninguém, nem discutindo, nem batendo boca. Eu não perco meu tempo fazer isso, porque eu entendi que Deus me chamou para ser testemunha. Eu tenho que viver e mostrar aquilo que eu vivo. Não advogar. O advogado já tem um, e ele é fiel e é bom. Ele defende a igreja. A igreja está passando pelo período das trevas. Pregação, tem que estudar a palavra. Ninguém estuda nada, não tem palavra. Está pregando em latim, ninguém entende. Mas ela cresce. Como? É uma obra do Espírito. Amém? Para-se os dons. Os dons não é mais utilizado na igreja. A igreja para. Vem um homem chamado Agostinho de Hipona, considerado pai da igreja, doutor da igreja, homem de Deus, benção, escreveu muita coisa maravilhosa, e muita coisa também já foi revogada, por causa que o conhecimento se expandiu, que já deixaram de uso, e ele cria uma tese chamada cessacionismo. E o que é cessacionismo? Os dons era só para a igreja primitiva. Os dons não é mais para a igreja de hoje. Aquela unção dos apóstolos era só para aquele tempo, os dons foram só usados lá, cessou, acabou os dons, os dons não se usam mais. E passam-se do século IV até o século XV, a igreja nesse período de treva, sem a utilização dos dons, até que um membro da igreja, chamado Martim Lutero, se levanta e fala: peraí, tem muita coisa errada aqui, vocês estão vendendo indulgência, para entrar no céu tem que pagar, que loucura que é essa? Para mim ser perdoado eu tenho que fazer penitência, me chicotear, não é assim. E ele começa a estudar as escrituras, e não só estuda, ele traduz as escrituras, do grego, do hebraico e um pouco do aramaico também, e populariza as escrituras, até chegar na mão de todas as pessoas. Ele traduz para o alemão, e a Europa toma conhecimento das Sagradas Escrituras. Irmãos, quando a palavra é compartilhada, quando o ensino das Escrituras é compartilhado, começa a ter focos de avivamento em tudo quanto é lugar. Começa a pegar fogo em tudo quanto é lugar na Europa. Primeiro se levanta um cara chamado John Wesley, na Inglaterra, falando: não, a gente é justificado mesmo, está certo, pela justificação, é por Jesus Cristo, a salvação vem pela fé, mas a gente precisa santificar, vamos santificar, e a gente precisa orar, vamos fazer grupos de leitura, 3 horas por dia, lendo Bíblia. O inferno não aguenta um negócio desse, o inferno não aguenta. Avivamento na Inglaterra, irmão, o povo começa a orar em línguas, começa a ter cura, sinais, prodígios e maravilha. 1 milhão de pessoas se convertem na Inglaterra. 1 milhão. 1 milhão. A rainha da Inglaterra dá uma frase famosa, ela fala assim: o exército inglês não teme a nada, nem o exército da França fortemente armado. Nós só tememos uma coisa: a oração de John Wesley. Santificação, conhecimento da palavra, unção e poder. É isso que é a igreja. Nada fora disso. Unção, palavra, poder. Depois vem um outro avivamento, logo depois. Evans Roberts varre País de Gales no avivamento. 100 mil pessoas se convertem. E vai explodir, irmãos. Porque agora o conhecimento está na boca das pessoas, está na mão das pessoas. As pessoas estão lendo, estão se separando, estão se santificando, estão se consagrando. Avivamento em todo lugar. Até que acontece um avivamento em Los Angeles, Califórnia, da Rua Azusa. Vocês conhecem. O culto, o pastor é um negro africano, descendente de escravos. Oração 2, 3 horas orando antes de pregar. Consagração, jejum, oração em línguas. Fogo do Espírito Santo. Sabe o que acontece, irmão? Sai quadrangular, sai Assembleia de Deus, congregação cristã. Avivamento para o mundo todo. Há relatos que as pessoas entravam. A pregação era num barracão abandonado, mas o que ficou conhecido era a Rua Azusa. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam vindo de uma quadra, pastora, quando eles entravam na rua, já caía de joelho e começava a pedir perdão para Deus. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Consagração, palavra,
Consagração, não é vida minha boca não, consagração, separação, palavra, é poder de Deus, irmão. É poder de Deus, queridos. Esses caras aqui estavam separados, orando, buscando, clamando a Deus, até que do alto, irmãos, veio o fogo de Deus, como língua sobre eles, e eles começaram a orar em línguas. E olha que coisa, fala que era um som só, tinha gente do mundo inteiro, mas quem ouvia, ouvia na língua dele. Você entende? Estou falando aqui coisas espirituais. Tem alguém aí que está ouvindo em russo. Gente, o que é isso, meu Deus? Para mim é muito, eu sei que você é bem espiritual, você é normal, mas para mim é demais isso, eu fico doido. Eu piro nisso. Os dons foi e sempre será para acompanhar a igreja até que ele venha. Por quê? Porque os dons não é a base da igreja. A base da igreja qual que é? Qual que é o alicerce? Qual que é o fundamento da igreja? Cristo, os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Esse é o fundamento da igreja. Mas depois do fundamento, você já construiu casa, você tem um monte de casa. Recebe aí. Tenha fé, recebe. Você já construiu casa. Depois do alicerce, o que tem que fazer? Falar uma redundância aqui, crescer para cima. Mas é isso mesmo. Depois do alicerce tem que crescer. E para crescer para cima tem que ter os dons. Os dons foram dados para a edificação da igreja. Tem que ter a manifestação dos dons. Dons, palavra. É assim que a igreja cresce. Amém? Vou entrar aqui no dom e vou falar para você, colocar o que o pastor, assim como Paulo falou para os coríntios, não, o que eu recebi do Senhor, assim eu passei para vocês. O que eu recebi do pastor, agora eu vou passar para vocês aqui. Entrando nos dons, que foi o dom que foi usado aqui em Atos, foi esse o dom, de línguas. Tem 9, mas ali foi o dom de línguas, que foi usado, que impactou, deixou todo mundo perplexo, todo mundo de boca aberta. É o dom de variedade de línguas. Os 9 são divididos em 3 grupos. Vocês já aprenderam aqui. Dons de revelação, dons de poder e os dons de fala, que é o que eu estou falando aqui. Que é o quê? Dom. Variedade de línguas, interpretação e profecia. Amém? O pastor nos colocou assim, olha que bênção. 42 anos de ministério, olha que sabedoria. É a capacidade dada pelo Espírito Santo de falarmos em uma ou várias línguas que nunca aprendemos. Esse dom também capacita o cristão a orar na língua espiritual, uma comunicação entre o Espírito Santo de Deus e o Espírito do homem. Língua estranha é o sinal evidente de que o cristão foi batizado com o Espírito Santo. Essa também foi uma discussão que a igreja criou. É evidência? É ou não é evidência? Evidentemente não é a única evidência. Tem a mudança de vida, o bom testemunho, buscar as coisas espirituais, mas todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, segundo as Escrituras, oraram em línguas, falaram em línguas. Atos 10, Pedro chega na casa de Cornélio, o que acontece? Antes de começar a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Atos 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso. Vocês já foram batizados no Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Não foram? Que batismo vocês foram? Nós somos batizados no batismo de João. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a orar em línguas, e glorificar a Deus. É evidência. Amém? Esse dom se divide em 2 vertentes, 2 propósitos. Eu coloquei aqui, o falar em línguas, como foi dito aqui em Atos, é o dom de variedade de línguas. Não é para todos. Porque como nós aprendemos já em 1 Coríntios 12, os dons Deus dá a quem Ele quer. Amém? E Ele usa também a quem Ele quer. Esse não é para todos. Ele é usado de forma como? Coletiva. Ele é usado de forma para edificar a igreja, edificar um grupo, edificar uma pessoa, edificar uma família. E é interessante, bom, razoável que ele tenha interpretação.
Luciano Subirá, no livro com o Mike, cadê o Mike? Mike tá ali. O Mike me emprestou. O Luciano Subirá fala nesse livro uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: o dom de línguas com interpretação são dois dons que tem o efeito dele é de um só, que é o de profecia. Quando Deus fala em línguas, dá o falar em línguas para o homem, para ele edificar a igreja, e há uma interpretação, alguém levanta e interpreta, aquilo vai edificar a igreja. É como se fosse uma profecia de Deus. Então são dois dons que na sua eficácia opera o mesmo efeito que o dom da profecia. Está claro? Esse é na questão coletiva. Agora tem na questão individual também o falar em línguas, na questão individual. E esse é para todos. Segundo Marcos, capítulo 16 e 17, diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então é para quem o dom de falar em línguas, falar em mistério com Deus, para edificação própria? Para quem? Todos aqueles que creem. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Então é para você. É para nós. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Agora eu quero explicar, tanto no coletivo quanto no individual, o uso, a utilidade e a eficácia. Essa reunião que nós lemos aqui, ela tinha mais ou menos 120 pessoas. No versículo 6 fala que era uma única voz. Eu tenho dificuldade de entender que 120 pessoas, falando cada um no idioma, uma multidão de pessoas possam entender. Eu acho que ficaria meio confuso, né? Mas o texto fala que eles falavam num único som e cada um ouvia no seu idioma. Os teólogos, eles explicam isso. Tem até os termos lá, eu anotei, mas não vou entrar nisso porque não tem tempo. A xenoglossia e o outro é a glosolalia, que é, eles acreditam que aqui no Pentecoste, eles falaram nas línguas da terra mesmo. É como se cada um tivesse recebendo a línguas e estivesse falando um em japonês, um em francês, o outro em russo, e aqueles que eram russos, que eram japonês, que eram francês, ouviam na sua própria língua. É isso que eles acreditam. Eu acredito, porque Jesus fala assim: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece a Escritura inteirinha, mas o poder de Deus não conhece. E quando você conhece o poder de Deus, irmão, você entende que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. E a igreja hoje, ela tem relatos. Eu conversava com o pastor Luiz falava para mim que na quadrangular em Bauru, alguém estava pregando e na hora da oração a pessoa começou a falar em japonês. E aí vem um cara na frente aceitar Jesus. Uma pessoa trouxe ele à frente para aceitar Jesus e ele não falava português. Aí ele falou, olha, a moça falou, ele quer aceitar Jesus. Aí na hora que ele foi fazer a oração para aceitar Jesus, ele falou assim, não, ele não fala, ele só fala japonês. É que você estava falando japonês, ele entendeu. Então a pessoa recebeu a língua japonesa. Na hora ali da oração, começou a falar em japonês. Amém? Mas eu já vi um pastor falando também, que ele estava pregando, e eu acredito nos dois, que Deus pode fazer os dois. Ah, você é louco. Amém. Quem que não é? Você também é. Você ora em língua, você fala em anjo, você lê língua estranha, você crê num Deus que ninguém vê, você é maluco igual eu. É ou não é? Somos tudo louco. E é por isso que Deus nos chamou. Deus ama os loucos. Está pregando na igreja. Na hora da oração, ele começa a orar em línguas. Para ele está falando em mistério com Deus, o pastor. Veio um cara na frente, e o cara ouvia ele falar em línguas, mas o cara entendia em russo. Eu quero esse trem, moço. Você não quer, não? Ah, dá para nós, Senhor. O cara ouvia em russo. Ele orando em línguas. Na cabeça dele ele estava falando em mistério com Deus. E o cara ouvia em russo. Você acha que Deus não tem poder de fazer isso? Estou falando que você é louco igual eu. Você acredita, cara. Você acredita, abençoado. Já estou terminando. Queridos, e tem o falar em línguas individual.
que é quando você fala em mistério com Deus. O apóstolo Paulo fala assim, eu oro em línguas. Então isso é como se fosse uma oração. Eu oro em línguas, o apóstolo Paulo fala. Lá no 14, ele fala, eu oro em línguas. Querido, e eu quero te dizer uma coisa, eu quero te incentivar a orar em línguas, sabe por quê? Antes de nós lermos lá onde está falando em línguas, 1 Coríntios, eu quero que você esteja na sua cabeça com Efésios 3, 8, 9, que fala assim, acho que vai estar aqui, Efésios 3, 8, 9. Que você tenha ele em mente aí, para você entender uma coisa, O apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Efésios, ele fala assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas. Sabe o que é insondável? É aquilo que não pode se analisar, não pode se observar, não se consegue chegar ao fundo, é muita coisa, é insondáveis. O homem não consegue compreender as riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, Paulo está edificando a igreja de Efésios, já tem o fundamento. E ele está falando assim, existe riquezas em Deus, mistérios em Deus, que estão ocultos. É ele que está falando, amém? E aí ele fala assim, para os coríntios, você ficou com isso na cabeça? Existem mistérios em Deus que estão ocultos, amém? 1 Coríntios 14, 2, 4 fala assim, porque quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em quê? Mistérios. Essa versão está falando isso? Não. A minha fala em mistérios. Então quem ora em línguas, fala em mistérios com Deus. Amém? Fala direto com o próprio Deus Criador em oração, falando em línguas. O apóstolo Paulo me diz que Deus tem mistérios. E depois ele fala que quem ora em língua, fala nos mistérios com Deus. É isso? Eu estava estudando e eu cheguei nessa frase aqui do Albert Einstein, que ele fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Sabe o que Albert Einstein está dizendo? Quando você abre a sua mente para algo maior do que você, jamais a sua mente volta a ser tão pequena daquilo como era antes. É isso que ele está falando. É por isso que quando Deus vai abençoar Abraão não tem nem filho, e ele precisa gerar um monte de filho. O que Deus fala para ele? Sai da tenda e olha para o céu. Ele precisa se conectar com algo maior. A gente tem medo de se conectar com as coisas grandes, né? Mas é só desse jeito que a nossa mente se propaga. É só dessa forma a nossa mente se dilata. É só dessa forma que a nossa mente compreende as coisas grandes, se conectando com coisas grandes. Amém? E se tem uma coisa grande, boa para você se conectar, é os mistérios de Deus. Então quem fala com Deus, fala em mistério, edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque você está falando com Deus, é a mesma coisa de você ligar um eletrodoméstico na tomada, você está se conectando na fonte, aquela unção, aquele poder que está lá, vem sobre você. Ele é a videira, você está conectado na videira verdadeira. Amém? E você, conectado dessa forma, você tem acesso às coisas ocultas. Não é interessante que a pessoa que depois de Jesus, que mais trouxe revelação do reino de Deus, disse assim, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós? Não é interessante que o cara que mais revelou os mistérios de Deus, falava mais em língua do que todos em 1 Coríntios? E o que é interessante, irmãos, é que o falar em línguas aqui nesse sentido é para todo mundo. Mas o apóstolo Paulo colocou ordem lá na igreja dos Coríntios. Colocou sim, sabe por quê? Porque os coríntios tinham os dons. A carta de 1 Coríntios, ela é uma carta de correção. Ela não é uma carta que eles estão praticando da forma que Deus deu. Quem deu os dons não foi o apóstolo Paulo, quem deu os dons foi o Espírito Santo. Deu para que eles usassem, todos eles usassem. Esse era o desejo, só que eles estão usando de forma errada. Entende? E aí o apóstolo Paulo vem e corrige, é uma carta que está corrigindo, porque eles estão fazendo coisa errada. É a mesma coisa que acontece na ceia. Muitas vezes a gente, até falando certo, mas a gente fala da ceia, a gente fala de 1 Coríntios 11. Mas 1 Coríntios 11, Paulo está corrigindo. Quem instituiu a ceia foi o
Senhor, porque ele mesmo fala, como eu recebi do Senhor. E a ceia está lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas está no 27 e João está no 13. É lá que está a ceia. E o porquê da ceia também está lá. E o Espírito Santo foi quem deu a língua. O apóstolo Paulo está corrigindo. No final do 14 ele fala, eu quero que todos falem. Mas o problema é que eles estavam falando para se parecer, para se atropelar um ao outro. Sem respeito, sem ordem, sem decência. E aí o apóstolo Paulo teve que organizar aquele negócio, porque aquele negócio estava uma bagunça. E é onde tem bagunça, Deus não opera. Mas o espírito da norma não era esse. E nós não temos dificuldade nenhuma de entender isso, né, doutora? Porque nós estudamos isso na faculdade. Quando você lê uma norma, você tem que interpretar aquela norma através da hermenêutica, para saber qual é o espírito que está por trás, o que estava no coração do legislador quando ele criou aquela norma. Amém? Porque muitas vezes o que estava no coração dele é diferente do que o que ela está mandando fazer. Nossa, vai complicado, mas eu vou te explicar num exemplo, vai ficar bem simples. A pastora Regina chegou para o pastor Luiz e falou, bem, eles falam assim, né? Bem, tem um terreno do lado da igreja, vamos comprar o terreno para os irmãos pôr o carro lá no terreno. O pastor fala, pastor, os irmãos não têm nem carro ainda, isso há muitos anos atrás, né? Nem tem carro ainda. Não, bem, mas vai ter um dia que eles vão ter carro e tal. Estou conversando sobre o ministério, 50% cada um, né? Estou entrando no comum acordo. Aí o pastor fala, é verdade, daqui a pouco os irmãos vão estar abençoados, vai estar cheio de carro, vamos comprar o terreno. Aí vai lá, compra o terreno. Tá. Os irmãos começam a prosperar. Carro, 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 carro. Aí o pastor coloca na mão de quem? Da Maria Virtudes. A Maria Virtudes está tomando conta do estacionamento. Só que os irmãos, irmão, é tudo louco. Os irmãos chegam dando cavalo de pau, atropelando os filhos dos irmãos. Entendeu? Cantando pneu, fazendo bagunça do estacionamento. O outro entra um som, o culto acontecendo, ele entra um som com rap do Racionais. Tum, hoje eu sou ladrão. O que a Maria Virtudes vai fazer? Vai pôr ordem no negócio. A partir de hoje só vai entrar aqui quem é comportado. Quem não é, vai pôr o carro lá fora. Aí encosta o Wagner. Wagner é uma benção, entra. Encosta o Tiago não, fica dando cavalo de pau, quase atropelou o filho do meu pai, pula fora. E aí uns entra e outros não entra. Mas no coração do pastor e da pastora, quando compraram o terreno, era isso que eles queriam? Eles queriam o quê? Todos usassem. Eu queria que todos usassem. Eu queria que fosse para todos. Mas como vocês não sabem se comportar, eu vou ter que pôr regra. É isso que aconteceu lá. Ficou fácil agora? Irmãos, eu tenho no meu espírito, eu oro em língua dentro do carro. Minha esposa fala, eu sou doido. Eu falo, eu sou mesmo. Eu estou no trânsito e toró lá, baixarecama, nassuri, rajada de língua dentro do carro. No trânsito. Vou para lá, estou orando em língua, oro no quarto, dormindo. Até dormindo, acho que eu falo em línguas. Por quê, irmãos? Porque Deus me deu esse entendimento, cara. Eu não quero andar no raso, eu quero entender os ministérios de Deus. Eu quero me aprofundar nas riquezas do Senhor. Eu não fui chamado para depender de nada a não ser do Espírito Santo de Deus. Ah, Wagner faz isso que vai ficar melhor para você. Eu não quero que fique melhor para mim. Eu quero conhecer a Deus, mesmo que o lugar que eu tenha Itá seja o pior lugar. Esse é o nosso propósito. É conhecer os mistérios de Deus. É conhecer as riquezas, as profundidades. E o cara que mais revelou isso para mim e para você é o que falava mais em línguas. Mas ele falou lá, não quero que cesse o falar em línguas. Mas a gente vai precisar colocar uma organização aqui. Porque eles estavam falando em língua sem parar e não tinha nem intérprete, tinha nada. Aquele povo era louco. E a loucura não é para nós. Para nós é moderação, a não ser no espírito. No espírito você pode ser meio doido. Porque o crente tem que ser meio louco. Tem ou não tem, pastora? Tem. Se você não for louco, você não rompe. Vocês aprenderam? Atrevido na fé. Tem que ser. E o Senhor quer que você avance nos mistérios dele, amém? Eu quero que você se coloque de pé. Queria chamar o ministério de louvor aqui.
Eu creio que nesses últimos dias o Senhor está trazendo a igreja novamente para o centro. Você viu que depois que as escrituras foi propagada, queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui nos ajudar. John Wesley foi levantado, Evans Roberts foi levantado. Em tempos Deus levanta pessoas cheio da unção, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra e cheio do poder. Por quê? Porque nada vai parar a obra de Deus. Nada, irmão, nem o período das trevas parou. Imagina um monte de analfabeto ouvindo latim, pastor. Pastor, você sabe que você é pastor. Os planos de Deus não mudam. São irrevogáveis. O que Ele chamou, está chamado. O sangue que derramou lá não vai voltar. Ele te escolheu, está escolhido. Não temas, avance, marche. Porque o Senhor teu Deus é poderoso para te sustentar onde quer que você. Já te revelou muita coisa e tem mais. Porque os mistérios de Deus são insondáveis. Não para aí onde você está não. Você não colocou nem a unha ainda. Tem mais. Tem mais. Eu estava meditando nessa campanha, irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você. Olha como o apóstolo Paulo é incrível. O apóstolo Paulo é incrível. Deixa eu ver, acho que não está lá não. Eu vou achar aqui. O apóstolo Paulo é incrível. 2 Coríntios 4, olha o que ele ensinou para nós. Meu Deus, minha Bíblia acho que não tem. 4:8. Primeiro deixa eu explicar, tá aqui, achei. 4:8. Olha o que eu estava pensando. Antes de começar essa campanha, a família sacerdotal está pagando na carne aí, ó. A pastora ficar doente. Eu espero que você dê valor no que está acontecendo aqui nesses dias, viu? Eu espero que você honre o sacrifício de Jesus e dos nossos líderes. Porque para mover o mundo espiritual, a carne geme. Quem que te ensinou isso? Eu vou falar para você quem me ensinou. Está ali, ó. A carne geme. O pastor está lá. O pastor esses dias estava ruim. Tiago ficou doente. Você acha que é à toa? E você quer ficar de boa na sua casa. Ainda bem que você veio, viu? Eu espero que você valorize, porque o mundo espiritual está se movendo nesses dias. A carne deles estão gemendo. Como que você sabe disso? O cara que orava mais em língua me ensinou. Vai ensinar você também. 8, fala assim. De todos os lados somos... É ele que está falando, ele é o líder da igreja. Ele é o líder, é Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o quê? O morrer de Jesus. A carne vai morrendo, irmão. Vai abatendo a carne. Para quê? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Quem está à frente morre a cada dia, para que a unção e a vida de Deus flua. E eu espero que você, do fundo do meu coração, valorize isso que o Senhor está falando. Valorize isso que o Senhor está fazendo. Porque o mundo espiritual está se movendo. E Deus está levantando um novo povo, sim. Eu vi na internet esses dias que um país lá na África batizou 300 mil pessoas. Alguém viu isso? Salvo Guiné, uma coisa assim. Batizou 300 mil pessoas. E você acha que não está acontecendo nada nesse mundo? Há 10 anos atrás um homem de Deus saiu com uma palavra profética nessa nação, dizendo assim: Deus está levantando um novo povo. Deus está chacoalhando toda a terra. Deus está separando os seus profetas. É a noiva voltando para o centro. Chegou o tempo. Dons
palavra, poder. Dons, palavra, poder. Eu não sei o que você quer, mas eu quero dons, palavra e poder. Dom, palavra e poder. Comece a clamar. O ministério de louvor vai adorar aqui agora. E agora é a hora de você se conectar aos mistérios